Olá você da Canaã FM, boa noite, estamos de volta no Conexão aqui, podcast muito legal, participando do Guia de Estudos, ouvindo a voz de Deus e você acompanhando a gente, nosso convidado de sempre, pastor Everon Donato. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo, uma alegria estar aqui novamente. Você está apreciando a participação aqui no podcast Conexão? Está gostando? Está sendo uma bênção aqui e espero que os nossos amigos que interagem conosco também estejam gostando, de participar com a gente. A gente vai aprofundando o conhecimento aqui da Palavra de Deus e vamos aprendendo juntos, Bom, tema de hoje, o Santuário de Deus, porém precisamos orar. Pai querido, abençoa-nos no estudo de hoje e que tenhamos, ó Deus, uma iluminação assim, favorável para nós entendermos melhor a temática que iremos detalhar. Muito obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém. Não se esqueça de interagir com a gente, nós temos um canal de interação, que é o WhatsApp 81998560017. Repetindo, 998560017. Aí você vai concorrer a, sabe o que mesmo? Uma cesta de produtos da Superbom. Então, ligue para a gente ou mande seu recadinho dizendo que quer participar do sorteio desta cesta de produtos da Superbom. Além do mais, você poderá adquirir gratuitamente o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Então, vamos ao estudo de hoje, a fim de que a gente possa entender assim, um pouco mais sobre os benefícios do Evangelho, esses benefícios extraídos lá do passado com a morte de Jesus, no presente, no processo de santificação e no futuro, quando nós formos gloriosos, quando Jesus voltar. Tem nesse estudo uma peça no Antigo Testamento que é um símbolo daquilo que está no céu. Estamos falando aqui do santuário de Deus. Vamos dar uma trabalhada nessa questão do santuário, porque eu entendo assim, que o santuário é uma espécie de pedagogia de Deus para que nós entendamos o que é salvação. Eu gosto de dizer, dentro dessa linha da pedagogia de Deus, que o santuário é o Evangelho em símbolos. É o Evangelho apresentado em símbolos. Tudo no santuário tinha um objetivo claro e apontava para a salvação do pecador. E a gente vai entender isso de uma maneira muito clara no estudo de hoje. Primeiro, você sabe que quando o pecado entrou no mundo, o homem estava agora separado de Deus. O livro de Isaías, o profeta, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O homem estava condenado. O homem estava condenado à morte, como já estudamos aqui diversas outras vezes. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele tinha também um projeto para que Ele pudesse continuar se comunicando com o homem, próximo do ser humano. Vou dizer uma coisa para você aqui, e ao amigo ouvinte que está aí, anote bem isso que eu vou falar aqui agora. Deus é um Deus distinto, mas não é um Deus distante. Distinto, mas não distante. E qual é a prova de que ele não queria ficar distante? A prova foi o que ele falou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 25, verso 8. Ele disse assim, olha, para Moisés, ele deu uma ordem, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então veja, Deus não queria ficar distante do seu povo. E a maneira que Deus encontrou para que ele pudesse estar no meio do seu povo, guiando, orientando, cuidando, dando os seus comandos, dando a sua palavra através dos seus profetas, foi exatamente o santuário. Então, no santuário, o Senhor se manifestava e então o povo entendia, através do santuário, a mensagem que Deus queria transmitir. Os patriarcas, eles erguiam altares para chamar a presença de Deus ali naquele momento. Nesses altares eram feitos os sacrifícios. Então, qual o contexto que Deus chamou Moisés para oferecer
esses emblemas, esta pedagogia para que as pessoas entendessem o processo de salvação? Então, os altares, eles também apontavam para o sacrifício de uma oferta em substituição, mas eles eram feitos porque os nossos patriarcas eram peregrinos, né? Eles estavam andando de um lugar para outro, de um lugar para o outro. Mas quando o povo de Deus agora estava reunido, quando nós temos o povo de Israel retirado do Egito, pela poderosa mão de Deus, então já não há mais necessidade de ficar fazendo um altar aqui, outro ali, mas o próprio Deus estaria no meio deles através do santuário. A presença de Deus estava assegurada para todos eles. Então vamos lá. Como é que era o santuário? Olha, o santuário, ele estava dividido em alguns compartimentos. 3 partes. Na realidade, a gente pode definir o santuário em 3 partes. Nós temos o pátio, que era a parte externa do santuário. Nós temos o lugar santo, que é o primeiro compartimento interno do santuário. E temos o Santo dos Santos, ou Santíssimo, que era o segundo compartimento interno do santuário. E cada móvel do santuário, cada objeto, tinha objetivo claro e apontava para a salvação do ser humano. Por isso que eu disse que o santuário é o evangelho em símbolos, porque Deus estava sendo pedagógico. Deus estava ensinando para um povo que passou 400 anos na escravidão o que era a salvação em sua plenitude. O santuário, ele tinha no lugar santo, por exemplo, o sacerdote, ele realizava o trabalho diário. Todos os dias, uma oferta pela manhã e uma oferta na viração do dia, era apresentada então para perdão dos pecados do povo, mostrando que desde o amanhecer até o pôr do sol, até o entardecer, eles estavam na presença de Deus, eles precisavam do perdão, da graça salvadora de Deus. Dentro do santuário, no primeiro compartimento, que era o santo, do lado direito estavam os pães da proposição, né? Esses pães, eles simbolizavam ali algo muito especial, que era a provisão de Deus, e mais tarde Jesus como o pão da vida. O candelabro e o altar de incenso estavam do lado esquerdo. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, não entrava todos os dias, era apenas uma vez por ano. E nesse dia que ele entrava, era o chamado de o dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Portanto, era um dia especial chamado de Yom Kippur, dia de juízo, dia em que todos eram chamados a participar. E ali, dentro do Santíssimo, se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos dentro dela, e uma urna de ouro contendo o maná. Tudo isso estava dentro da arca. E o bordão de Arão ficava do lado de fora. Um véu separava então os 2 compartimentos, o santo do santíssimo. À frente do lugar santo estava o pátio, que era a parte externa, como eu falei, e ali estava o altar. No pátio, na área externa, estava o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário, ele era móvel, ou seja, quando o povo se movia de um lugar para o outro, no deserto, em peregrinação a Canaã, o santuário os acompanhava. E teve a sua construção toda apresentada por Deus. Isso é um resumo do que era o santuário. Tá, então Deus fez então para Moisés, deu para Moisés esse modelo. E ele é baseado em que esse modelo? Esse modelo é cópia de um santuário que existe no céu, o santuário celestial, né? Interessante que esse modelo que o Moisés recebe para fazer, ele deveria fazer exatamente como Deus havia mostrado, ensinando que Moisés não deveria seguir um modelo da sua cabeça. É interessante que cada detalhe do santuário foi dito por Deus
E Moisés foi lá, anotou o que deveria fazer Exatamente. e fez exatamente como foi orientado. Seguir a Cristo não é seguir os nossos próprios modelos. Seguir a Cristo significa seguir o modelo de Deus. Moisés seguiu o modelo que lhe foi mostrado, exatamente como nós devemos fazer. Devemos seguir o modelo que Deus nos mostra e não os modelos que muitas vezes nós escolhemos para a nossa própria vida, que nos distanciam de Deus, que nos distanciam do céu. Estamos no podcast Conexão, aqui na Canaã FM, e você pode participar com a gente. Faça contato através do WhatsApp 81998560017 e você concorre a uma cesta de produtos da Super Bom. Mel, bife vegetal, sucos, salgados, barrinhas de cereais, cookies e muito mais. Então, é só ligar ou então mandar o recadinho, você já concorre automaticamente e, ao mesmo tempo, você pode levar o guia de estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus, é gratuito. Logo após a música que vai tocar aqui na Canaã FM, a gente volta com mais questões sobre o Santuário de Deus, com a presença aqui do pastor Évero Donato. Já já a gente volta. Oi, você da Canaã FM, boa noite mais uma vez, estamos juntos no podcast Conexão. Pastor Évero Donato é o nosso convidado de sempre para responder as questões. A cada programa, uma lição edificante. Estamos hoje tratando sobre o Santuário de Deus. Porém, antes de nós darmos continuidade aqui, eu queria que você participasse com a gente. Temos aqui um contato que é o nosso WhatsApp 81998560017, 998560017, para que você participe e concorra a uma cesta de produtos da Super Bom. Vai valer a pena a sua participação. E automaticamente também, se você quiser, a gente encaminha para a sua casa o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus, que é exatamente o guia que nós estamos dando aqui umas pinceladas. Umas pinceladas. E se alguém quiser também pedir, né, oração por algum motivo especial, né, alguém que está passando aí por uma situação de dor, de angústia, precisa alcançar aí alguma graça, não é? Então, a gente vai orar por você. Entre em contato com a gente, pede oração e a gente vai ter o maior prazer de estar orando também, pedindo a bênção de Deus pela tua vida, né? Pois é, os milagres podem acontecer, é só você ter fé, acreditar e a gente vai daqui interceder pela sua vida. O céu está à distância de uma oração. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui o tema, o Santuário de Deus. Por que Deus mandou fazer um santuário? Para que ele habitasse no meio do povo apenas? Ou tinha mais elementos que a gente poderia extrair aqui pedagogicamente desse assunto, o Santuário de Deus? Além de querer habitar no meio do seu povo, mostrando que ele é um Deus relacional, um Deus próximo, né, e não distante, ele também queria ensinar o plano da salvação. E o plano da salvação começa no pátio. Veja o que acontece aqui, ó. De acordo com Êxodo capítulo 29, verso 38 ao 42, diz que havia um sacrifício diário. Esse sacrifício era o sacrifício em que os sacerdotes ofereciam os cordeiros. Era pela manhã e também era pela tarde. E esses cordeiros que eram oferecidos, eles representavam um sacrifício que substituía a condenação que deveria vir sobre todo o povo. Como a gente estudou no estudo passado, quando falamos sobre salvação pela graça, a gente viu que o sacrifício de Cristo foi em substituição. A vida que era dele, ele nos deu. A morte que era nossa, ele tomou em seu lugar. Então veja, esses cordeirinhos representavam Jesus. É importante a gente lembrar isso aqui. Esses cordeiros que eram sacrificados, cordeiros inocentes, eles representavam a Cristo, que na cruz do Calvário morreria pelos pecados da humanidade. Isaías 53 diz que ele foi levado para o matadouro como um cordeiro mudo. Então veja, o próprio profeta Isaías apresenta Jesus Cristo como um cordeiro. E era assim, o cordeiro, ele era um cordeiro sem defeito, sem mácula,
era um cordeiro perfeito que era apresentado para que ele fosse oferecido em sacrifício, tal qual Jesus, perfeito, sem pecado, foi oferecido em nosso lugar. Então, aquele cordeirinho, ele não tinha poder para tirar pecado em si mesmo. Ele era um símbolo que se completaria quando? Quando viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira de fato o pecado no mundo, porque somente o doador da vida, entregando a sua vida em favor da raça humana, poderia fazer com que os nossos pecados, a condenação dos nossos pecados fosse removida. Os sacerdotes faziam papel de intermediário. Exatamente. Era mais ou menos assim, de intercessor. Exatamente. Eles eram uma figura também do papel de Cristo, né? Do papel de Cristo. Porque Cristo, no santuário, Cristo é a oferta, ele é o cordeiro. Cristo é o intercessor, ele é o sacerdote. E Cristo é o sumo sacerdote, que é aquele que exerce uma obra de juízo em favor da humanidade. A gente vai ver também o papel do sumo sacerdote logo mais. Muito bem. Uma outra questão, havia uma cerimônia que acontecia uma vez por ano e ela parece-me que era mais importante dentro do ritual do santuário. O que é que significa então esta cerimônia que acontecia uma vez por ano? Nós temos o sacrifício diário, como acabamos de falar, que acontecia do pátio para o lugar santo. Então, o cordeiro que era sacrificado, o sacerdote pegava o sangue e ele levava para dentro do santuário todos os dias, mas no lugar santo, aspergia sobre as pontas do altar de incenso, né? Que ficava ali entre o santo e o santíssimo, ok? Agora, veja o que acontece. O sangue que era levado ali diariamente, ele ficava sendo acumulado, né, dia após dia no lugar santo. O santuário precisava ser purificado, porque todo o sangue estava sendo levado para dentro do santuário. É por isso que havia ali também essências aromáticas dentro do santuário, porque senão, no altar de incenso. No altar de incenso, porque senão o cheiro ficaria até mesmo insuportável, né? Mas uma vez por ano o santuário precisava ser purificado. E quem fazia esse trabalho? Era o sacerdote ou o sumo sacerdote? De acordo com Levítico, capítulo 23, do verso 27 ao 31, diz então que esse serviço era feito pelo sumo sacerdote. Então, era o sacerdote superior, o sacerdote... No altar de sacrifícios, a operação era feita pelos sacerdotes. Pelos sacerdotes. Agora, nesse dia especial... Pelo supremo sacerdote, ou sumo sacerdote. E era aí que ele pegava o sangue do animal que era sacrificado e levava para dentro do Santíssimo, uma vez no ano. E isto acontecia em um dia chamado Yom Kippur, que era exatamente um dia de juízo. Eles deveriam examinar a sua consciência, eles deveriam examinar a sua vida e confessar ali todos os seus pecados. O sacerdote sacrificava o animal em favor de todo o povo e levava esse sangue agora para a parte mais interior, o Santo dos Santos, dentro do santuário. Ali, então, o sangue era aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E a Bíblia também diz que Jesus é a nossa propiciação, a propiciação pelos nossos pecados. Também representava Jesus Cristo. E logo então, quando este sangue era aspergido sobre o propiciatório, era feita então a expiação dos pecados. O santuário era geralmente preenchido pela glória de Deus que se manifestava ali no Shekinah. E o sumo sacerdote, quando saía de dentro do Santo dos Santos, ele dava então uma boa notícia, que era de que o Senhor havia perdoado os pecados do seu povo. E ali se iniciava então um novo ano. Um novo ano. Era um ano espiritual, né, que se iniciava ali,
um ano, vamos dizer assim, litúrgico também para o povo, mas era um novo ano porque uma nova oportunidade havia se manifestado a partir daquele sacrifício. Bom, os sacerdotes, eles nesse dia também faziam os sacrifícios de manhã e à tarde, mas na verdade havia algo a mais, porque 2 animais, 2 bodes, eles eram colocados ali para o momento da cerimônia. No dia da expiação. No dia da expiação. É exatamente nesse aspecto que a gente está trabalhando agora aqui. Então, fale um pouquinho sobre os 2 bodes. Um era sacrificado, tirava-se a sorte, e um era sacrificado pelo Senhor, e o outro não era sacrificado. O outro era chamado de bode Azazel. O que era sacrificado pelo Senhor era esse que o sangue entrava dentro do Santo dos Santos, do Santíssimo. E quando o sacerdote voltava, depois que então era apresentado todo o sacrifício, o sangue, e lembre-se que o sangue aqui representa a remissão dos pecados, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Quando o sacerdote voltava, os pecados eram transferidos para o sacerdote. Olha que coisa interessante. E o sacerdote colocava agora os pecados do santuário, porque o santuário foi purificado, sobre este bode chamado Azazel. E esse bode era lançado no deserto à própria sorte para morrer. Esse bode é uma representação do diabo, é uma representação de Satanás, porque no final das contas, ele é o grande culpado. Ele é a representação e a personificação do próprio pecado. E sobre ele, os pecados de toda a raça humana, vamos dizer assim, ele vai durante um milênio, né? O bode era lançado no deserto e ficava ali para morrer. E nós estudamos aí, quando falamos sobre o milênio, que o diabo vai ficar só sobre essa terra por 1000 anos. Então, as consequências do pecado cairão todas sobre o inimigo. Esse bode é uma representação do diabo, e o deserto é uma representação dessa cadeia de circunstâncias onde o diabo ficará preso por 1000 anos. Muito bem. Vamos aqui à última questão, e é preciso que você comente, pastor Everon, sobre as evidências bíblicas de que há um santuário no céu, já que o santuário que foi fabricado aqui por Moisés na terra era um modelo. Então, existe mesmo um santuário no céu, como Deus revelou a Moisés que ele deveria fazer baseado naquilo que está lá na eternidade? Êxodo 25 diz que ele deveria fazer um santuário conforme a cópia, uma cópia do santuário, conforme o modelo que lhe foi mostrado, Êxodo 25, 40. Mas em Apocalipse 4, verso 5, e também Apocalipse 11, 19, nos dão clareza a esse respeito, de que existe um santuário no céu e que este modelo que Moisés foi orientado a fazer é o modelo do que está no céu. Apocalipse 4, verso 5. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu só encontrar aqui o texto bíblico para ler junto com os nossos amigos que estão acompanhando. Apocalipse 4, 5 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Do trono de Deus. Do trono de Deus. É ali onde ele governa o universo, do seu trono. Agora, Apocalipse 11, 19. Olha o que diz aqui Apocalipse no capítulo 11 e o versículo 19, para a gente ter mais clareza a esse respeito. O texto bíblico nos diz a seguinte informação. Está escrito: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Não tem mais claro do que isso. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então veja,
o texto deixa claro que existe um santuário no céu. Inclusive cita os móveis que estavam no lugar santíssimo, que era o santuário de Deus, ou melhor, que era a Arca da Aliança no santuário de Deus. Portanto, não há dúvidas que existe um santuário no céu e o que Moisés fez foi uma cópia desse santuário. Muito bem. Na cruz, você recebe o perdão de Deus. Definitivamente, porque Jesus morreu, está consumado. Mas as coisas não terminaram ainda, né? E Jesus subiu para a eternidade, voltou para o céu, voltou para a direita do Pai. E ele faz essa obra lá no santuário celestial, a obra intercessora ainda em favor dos seres humanos. Isso é crucial também para a gente, né, pastor? 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Essa expressão advogado é uma expressão que quer dizer alguém que defende, alguém que intercede. Esse era o papel do sacerdote. Ele era um intercessor. O livro de Hebreus está cheio de versos falando que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, porque Jesus Cristo é apresentado como o sumo sacerdote no livro de Hebreus. Então, todos os sacrifícios que eram feitos aqui se consumaram em Cristo como a oferta suprema. Todos os trabalhos dos sacerdotes que eram feitos aqui se consumam em Jesus, que é o sacerdote supremo. O sacerdote, o santuário, ele é uma mensagem que mostra para mim e para você, ela é uma mensagem central, uma mensagem crucial. Quando o povo de Deus saía de um lugar para o outro e eles armavam as suas tribos, a primeira coisa que eles armavam, quando eles faziam um novo acampamento, era armar o santuário. Todas as tribos eram armadas ao redor do santuário. Mostrava que o santuário estava no centro da vida cívica, da vida religiosa e até mesmo da vida militar. Quando eles iam para uma batalha, para uma guerra, eles levavam a Arca da Aliança à frente. Logo, o santuário estava representado aí também. E sabe qual é a conclusão? O santuário estava no centro de tudo que eles faziam. A mensagem é clara. O santuário é o lugar da habitação de Deus. Eu e você somos santuários. O livro de Coríntios nos fala isso, né? Que nós somos templos do Espírito de Deus. Ora, se o santuário do Antigo Testamento mostra para mim e para você que ele estava no centro da vida do povo, hoje eu e você que somos santuários vivos, templos vivos, precisamos ter Deus como centro da nossa vida. Se ele estiver no centro, nós seremos verdadeiramente santuários, habitação do Espírito de Deus, e a nossa vida vai representá-lo aonde quer que nós estivermos. Que tal hoje você que está nos assistindo ou ouvindo, que tal hoje você colocar Jesus no centro e dizer: habita em mim, Senhor, seja o centro da minha vida, da minha existência, da minha vontade, governe todo o meu ser. Que tal hoje você fazer essa entrega a Jesus? Então abra o seu coração e tome a sua decisão ao lado de Jesus. Muito obrigado, pastor Évero. A gente volta noutra oportunidade. É mais um podcast Conexão aqui na Canaã FM. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos e pelo tema do santuário. Ajuda-nos a colocar ao Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida, como templos teus, como santuários vivos, em nome de Jesus. A gente volta noutro momento. Deus abençoe você. Tamo junto.